A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, pessoal, estamos novamente com o Neurotalk e com a presença do Dr. Clécio mais uma vez conosco, né, Dr. Clécio? Um dia tu apresenta, outro dia eu apresento, sim, tá, assim a gente vai deixando... Vai diversificando e o nosso programa está ficando muito interessante, né? E a gente ainda continua tratando sobre o autismo. Sim. E algo que acontece muito, né, doutor, é um diagnóstico errôneo, né? Fala para nós. Eu vou dividir essa tua pergunta em duas vertentes, certo, né? A primeira delas... você tem hoje uma abrangência muito grande na questão do diagnóstico infantil, tá? Isso foi uma coisa que cresceu muito no Brasil. O diagnóstico tardio de adolescentes e adultos, existe uma defasagem muito grande de profissionais especializados, uma dificuldade muito grande, as pessoas colocam isso pra gente. Você não tem serviços estruturados, enfim, existe uma série de dificuldades nesse sentido. Para o tratamento da pessoa. Para avaliação. Para avaliação. Para avaliação, tá? O que é preconizado hoje? Todo e qualquer profissional da área da saúde, o psicólogo, o médico, o fono, o pedagogo, ele pode avaliar e dar o diagnóstico. Tá? O que acontece? A pessoa na condição autista, ela interage com muitas pessoas e um dos grandes focos, principalmente na infância, é a escola, tá? Então, assim, o processo de avaliação, ele é pautado, e o grande alicerce da avaliação é clínico. Você não tem hoje, para a condição autista, exames por imagem ou exames clínicos que definem se o indivíduo está na condição autista ou não, certo, tá? Existem até agora alguns estudos sobre exames de urina e tal, mas são coisas que estão começando, não tem nada ainda concreto. E você tem o exame genético, tá? Que é digamos assim, é um verificador contundente sobre a questão autista. E você pode inverter, né? Às vezes vendo que o filho é autista, pode descobrir que o pai é e nunca soube. Normalmente hoje... Ou vice-versa, o pai ou mãe? Normalmente a clínica hoje fala muito disso, tá? Então quando você avalia uma pessoa e essa pessoa fecha o diagnóstico para a condição autista, a sugestão em termos de protocolo é que você investigue irmãos, pais, para poder identificar. Porém, clinicamente falando, como eu te coloquei, a base do diagnóstico é clínico. Em que sentido? Você precisa identificar na pessoa que você está avaliando uma dinâmica de funcionamento. Ninguém acorda um dia autista, ou dizendo assim, a partir de hoje eu quero ser autista. Não, essa pessoa ela precisa ter uma dinâmica de funcionamento que vai acontecer do nascimento em diante, tá? E essa investigação ela envolve tanto aspectos comportamentais, aspectos emocionais e aspectos fisiológicos, tá? Por quê? Em virtude da hipersensibilidade sensorial, a pessoa na condição autista também criança, ela vai apresentar alterações como um funcionamento gastrointestinal irregular, ela pode ter quadros recorrentes de alergia de pele, quadros de dores de cabeça e dores pelo corpo, alterações metabólicas, sistema imunológico com dificuldade. Então, é uma entrevista clínica que ela precisa contemplar todos série de exatamente, uma série de elementos que precisam ser contemplados para você ter uma visão desse funcionamento. E a partir daí o que acontece? Você vai ter os rastreios ou as avaliações. Então, por exemplo, a neuropsicológica, que é a minha, você vai verificar em alguns marcadores como funções executivas, responsividade social, habilidades sociais, uma coerência ou uma não coerência com essas informações clínicas. Por que eu estou falando de coerência? No caso feminino, por exemplo, a mulher ela tem uma capacidade muito grande de mascarar a sua característica, tá? Então você muitas vezes tem uma avaliação clínica com um resultado e você vai ter nos testes outro. E aí entra o papel do clínico
de conseguir estruturar a sua justificativa diagnóstica pela avaliação clínica, tá? Então, assim, um outro componente, né, eu falei da vertente de avaliação, o outro componente são os achismos sociais, tá? Não olhou no olho, não fixou, é autista. É autista. É mais quieto, é autista. É mais quieto, é autista. Tem uma dificuldade social, é autista. Então, assim, a clínica ela não pode funcionar com achismos, tá? Tá certo. E você não pode conduzir a vida de uma pessoa pelo achismo sem dar a essa pessoa o direito efetivo dela passar por uma avaliação criteriosa e aí ela ter um diagnóstico, tá? Por quê? Porque nem tudo é autismo, certo? Então eu sempre coloco tanto para os meus avaliados quanto para os familiares. A finalidade não é chegar ao diagnóstico do autismo. A finalidade é você ter um diagnóstico claro. Se esse diagnóstico for um diagnóstico diferencial no sentido desse indivíduo apresentar uma outra condição ou um outro transtorno, para que ele possa, a partir daí, ter um plano de trabalho e se conduzir efetivamente. Agora, a grande barreira, Céu, ela está na falta de acesso das pessoas a um serviço especializado em que avalie criteriosamente, estabeleça um diagnóstico. O diagnóstico da condição autista tem um outro fator, não é simplesmente o diagnóstico, você está no transtorno do espectro autista, você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É você qualificar neuropsicologicamente e neuropedagogicamente o funcionamento desse cérebro para que você consiga elaborar um plano de trabalho com essa pessoa em que especificamente você vai trabalhar e desenvolver as necessidades que essa pessoa tem para poder ter uma boa participação escolar, ter uma boa participação profissional, ter uma boa participação social através de um tratamento que ela adequado. começa a interagir. E cada pessoa, cada caso é um caso. Não existe igual. Nada, nunca. Tá? Nada, né? Tanto que assim, você vai encontrar pessoas na condição autista que tem uma motivação para o social, mas não consegue. Você vai ter pessoas na condição autista que vai ter uma hipersensibilidade sensorial de uma intensidade extremamente alta e genérica, tanto auditiva, olfativa. Você vai ter pessoas que vão ter uma hipersensibilidade sensorial em uma ou duas áreas sensoriais, tá? Então, isso tudo precisa ser muito bem investigado e muito bem avaliado para você saber como que você vai poder orientar esse paciente para ele ter ajuda e ter uma melhora de qualidade de vida. Até chegou uma pergunta para nós aqui, ó. Como podemos educar melhor a sociedade para desafiar esses equívocos e promover uma compreensão mais precisa do autismo? Cara, essa pergunta aí, ela é simples e ao mesmo tempo complexa. Primeiro porque eu vou sair do contexto do autismo. Sim. Eu percebo o seguinte, o nosso grande problema no contexto social hoje é a dificuldade que a sociedade tem para trabalhar com aquilo que foge do senso comum e aquilo que é diferente. A sociedade não aceita, a sociedade discrimina e a sociedade tem uma inclinação muito forte para tornar algo que é natural patológico. Certo. Tá? Dentro da condição autista, o primeiro grande grupo que precisa ser trabalhado é a família. Começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Tá? Por quê? Na minha área, que é o diagnóstico tardio, então você vai ter familiares que acolhem, aceitam e contribuem com esse paciente, né? E é o que eu digo, a família é o grande coterapeuta do processo, mas é uma estatística que não é predominante essa. Você vai ter familiares que vão negar o diagnóstico. Não querem aceitar. Que não aceitam, tá? Você vai ter um grupo de familiares que vão dizer para a pessoa o seguinte, ok, Céu, agora você sabe, então tu pode melhorar. Isso é frescura. Isso é uma frescura, tá? E aí o que acaba acontecendo? Todo um processo de pressão, todo um processo de desqualificação e de não reconhecimento da condição autista, ela acaba acontecendo dentro de casa. Tá? Ontem mesmo eu gravei um vídeo para as redes sociais falando o seguinte, não adianta nós fazermos todo um trabalho de conscientização, né, mês de abril, conscientização da condição autista, para o contexto social, se muitas vezes dentro de casa não tem essa consciência. Tá? Então veja, o familiar ele não tem a obrigação
de conhecer sobre a condição autista, de saber como se conduzir. Isso é um direito dele, ele não é um profissional especializado na área, tá? Ele também vai ter que lidar com o novo. Agora, a família ela tem a obrigação de buscar conhecer sobre a condição autista, saber que nós estamos falando de uma questão que não é modificável, nós estamos falando de uma condição, ou seja, isso está intrínseco dentro do indivíduo diagnosticado na condição autista. Ele vai caminhar ao longo dos anos com essa característica. É claro que com o tratamento tem coisas que se minimizam, tem coisas que se ajustam, a qualidade de vida do indivíduo e da relação dele com a família melhora, mas ele vai ser um autista, tá? E então, assim, a família, ela é um ator principal dentro do processo. Tanto que você trabalhar com a orientação familiar no decorrer do tratamento é muito importante para que a família consiga compreender o que é uma crise, o que é um meltdown, o que é um shutdown, o que é uma hipersensibilidade sensorial, por que tem pacientes que têm uma hipersensibilidade tão aguçada. Por exemplo, eu fiz uma avaliação anos atrás em que a pessoa ela escutava em menos 16 Hz, tá? Então, assim, uma audição de uma sensibilidade extrema. Uma super audição. A pessoa tinha que passar o dia e dormir com um abafador de ruído, tá? Quando o barulho entrava pesado, era uma paciente que tinha crises, etc e tal. Então, a família precisa compreender que isso acontece, precisa acontecer que não é por vontade do paciente, que é uma coisa involuntária, tá? E que sim, existem recursos, como por exemplo a terapia ocupacional, que trabalha com a hipersensibilidade sensorial, que pode vir a minimizar isso, porém é uma pessoa que vai ter sempre uma hipersensibilidade sensorial, tá? Por que essa compreensão? Porque a família passa a ter uma estrutura dentro de casa em que, por exemplo, o ruído tenta se abafar o máximo possível, tá? Agora, se eu não aceito e eu acho que é frescura, eu vou botar a televisão alta, eu vou botar som o bem som alto. Eu vou furar a parede com furadeira à torta direita, tá? E é isso que provoca um grande dano para esse indivíduo diagnosticado. A partir do momento que você tem uma família estruturada, fica mais fácil do paciente com a família trabalhar ao seu redor e conscientizar as pessoas que estão à sua volta, tá? E isso é uma coisa muito legal, porque eu escuto muitos testemunhos de pacientes que assumem a sua condição, que conseguem conversar com as pessoas próximas, e essas pessoas passam a ter um respeito devido a essas situações que o indivíduo vive, tá? E existem crises, como tu falou, então? A pessoa, eu posso estar bem hoje e amanhã eu estar... E como que a pessoa vai entender isso? Céu, assim como tu pode ter crises todo dia. Certo. Tá? Então, porque o que acontece? A questão autista é um quadro sensório-motor. Sensório. Todo e qualquer estímulo do meio... Sensorial em si? É captado, audição, visão, olfato, tato e paladar, tá? E isso pode acontecer, por exemplo, duas pessoas conversando e mais algum tipo de estímulo em volta, isso pode gerar uma sobrecarga, tá? O que é essa sobrecarga? É uma intensificação do sistema nervoso central por esse estímulo que vai reagir. E a reação, ela pode ser uma reação fisiológica, por exemplo, o intestino fica preso, o intestino solta, dá dor de cabeça, tem uma sensação de hipoglicemia, tá? Eu estou citando alguns exemplos. E essa reação fisiológica, ela pode ser somada a uma reação comportamental, em que esse indivíduo, ou ele vai se fechar num canto sozinho, tá? Que é o que a gente vai chama, se isolar mesmo. Vai se isolar, que a gente chama de shutdown. Ou ele pode ter uma reação de irritabilidade ou de agressividade, que é o meltdown, tá? Inclusive, assim, você tem indivíduos na condição autista que no meltdown se autoagridem. Se batem. Batem parede. Na parede, etc e tal, tá? Então, olha só que interessante. Nós estamos falando de uma questão neurológica, que não é provocada, é automática, que a partir do momento em que o paciente sabe dessa situação e que a família também sabe, você tem como criar ao redor dessa pessoa
uma situação de controle para que não aconteçam determinados estímulos que provoquem essa crise. Isso é uma grande vantagem, tá? E isso pode ser também levado para o externo. Então, por exemplo, fulano nunca sai para jantar e para almoçar. Vou pegar uma questão social bem tranquila. Por quê? Porque está sempre cheio de gente, porque tem barulho, barulho de garfo batendo no prato. Um som muito alto que estou tocando lá, o som ambiente eu também não gosto. Tá? E aí vem aquela situação, essa pessoa nunca vai conseguir sair para almoçar. Gente, muitas vezes consegue. Como? Vai almoçar mais cedo, que tem menos pessoas. Vai almoçar mais tarde, que tem menos pessoas. Só se encaixar na melhor forma possível para aquela pessoa. Mas aí é que tá. Cada um, tu vai ter que fazer uma adaptação de acordo com a característica que tem. Assim como você vai ter pessoas que não vão sair para almoçar e para jantar. Tá? Porque não tem a motivação. A motivação está em ficar no seu reduto, no seu ninho. Certo? E aí o que você vai trabalhar nisso? Essa pessoa que tem essa necessidade, ela também tem, mesmo não querendo, a necessidade de sobrevivência. É o que eu falo. Todos nós temos que pagar boletos. Tá? Então a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas e tal. Então você vai trabalhar com essa pessoa a seguinte situação: ok, tá tudo bem, isso aqui para ti não importa, você não tem motivação, mas isso daqui que você não gosta, se não acontecer, tu vai ter um prejuízo significativo. Então você estrutura e trabalha essa pessoa para poder ter uma formação, poder ter um trabalho, poder ter alguma atividade, obviamente, compatível com essa situação de estar mais alinhado, por exemplo, um home office, um estudo EAD, para que ela possa dar continuidade à vida dela. Tá? E você vai ter pessoas que não saem porque não se sentem nem com estima para isso e nem com habilidade. Então você pode trabalhar essa autoestima, você pode trabalhar habilidades, essa pessoa pode gradativamente dar pequenos passos para uma socialização maior. Isso aí é tanto na criança quanto no jovem e no adulto, né, Clécio? Exatamente isso. Tá? E quando é diagnosticado errado? Que foi o início da nossa conversa. Tá, mas aí tu tá trazendo um ponto que a gente na clínica vive isso recorrentemente, tá? Por quê? A condição autista, existe uma nomenclatura técnica que se chama de diagnóstico diferencial, em que ela apresenta uma sintomatologia semelhante a alguns transtornos da personalidade, alguns transtornos de humor, como o transtorno bipolar tipo 1 ou quadros depressivos, transtornos de ansiedade, tá? Então, assim, o diagnóstico tardio em adolescentes e adultos, o que acontece? Normalmente, na grande maioria das vezes, são pessoas peregrinas. Elas vão em vários profissionais, elas recebem diferentes diagnósticos, passam por diferentes tratamentos, tá? Com que característica todas elas? Com um baixo resultado, uma baixa resolutividade no tratamento. Por quê? Porque você passa a trabalhar uma consequência, que é um eventual quadro depressivo, um eventual quadro de ansiedade, tá? E não a causa. Porque o que provoca ao longo do tempo essa sintomatologia depressiva, essa sintomatologia bipolar, etc. A sobrecarga sensorial que gera crise. E aí a gente tem que pensar o seguinte: um indivíduo com 30, com 40, com 50 anos, que ao longo de todo esse tempo recorrentemente vive tendo crises, sem conseguir saber o que está acontecendo, por que é, ou ter uma resolução, ele começa a fazer uma sintomatologia emocional em termos de um transtorno mental, porque ele não dá sustentação para isso. Então ele passa a ser tratado pelo sintoma. E aí você tem uma pessoa que gasta tempo, dinheiro, coleciona frustrações com tratamento sem resolutividade, tá? Até chegar no diagnóstico do autismo. Por que o diagnóstico do autismo? A primeira coisa que os pacientes colocam é: que alívio. Por quê? Porque agora eu sei o que acontece. Agora eu consigo entender, né? Porque eu não conseguia se entender, ainda mais quando tu falou, esses peregrinos que vão por aí. Exatamente. Cada um diz uma coisa. Estou conversando, não, mas tu acha que eu tô autista, porque... Pronto. Tá.
E aí você começa a trabalhar naquilo que gera sobrecarga no indivíduo no dia a dia dele. É claro, gente, não é um trabalho mágico que de uma semana para outra se resolve. Você muitas vezes permanece com o paciente muito tempo até ele conquistar esse ponto de equilíbrio. Mas é um paciente que começa a perceber gradativamente que sim, ele entra em crise por causa disso, que quando ele consegue ter o controle sobre isso, a crise ou não acontece, ou acontece de uma forma menor, tá? E aí você vai num processo evolutivo. Vou entender por que eu ficava irritado onde tinha muito barulho ou muita luz. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou pegar um quadro, de novo, no diagnóstico feminino, que é muito comum, que são os quadros de dores crônicas que acontecem com a mulher. Fibromialgia é um diagnóstico associado ao autismo feminino muito comum, tá? Por quê? Por esse mascaramento, por esse disfarce que a mulher faz, ela passa boa parte do tempo rígida. E tem o corpo inteiro tenso, aquele que tu diz, olha como que tá tenso e tal. Exatamente. Então o que acontece? Você vai pegar uma mulher que vai ter dores pelo corpo, que vai ter quadros recorrentes de dores de cabeça ou diagnósticos de enxaqueca, que peregrinam, que tomam tudo quanto é tipo de remédio, tá? Que recebem o diagnóstico da fibromialgia, que continuam se tratando e que não tem remédio. Quando essa mulher consegue perceber que a causa dessa contração que gera dor vem de uma sobrecarga sensorial, vem de um disfarce, de um masking que ela provoca, a primeira coisa que vem faz sentido. Quando você começa a trabalhar tanto o masking quanto essa sobrecarga, essas dores vão amenizando. A tua própria mente vai estar entendendo que aquilo é resultado da... Sim, e sim, você vai ter mulheres autistas diagnosticadas tardiamente que vão ter efetivamente fibromialgia associada. E tem casos de maior número em homens ou mulheres? Do Olha, autismo? O homem, ele historicamente, até os dias de hoje, ele tem um diagnóstico e uma incidência maior, tá? De cada 6 meninos, uma menina, certo? Porém, hoje, isso está sendo muito discutido e a probabilidade para os próximos anos é que o número de meninas diagnosticados equivale ao dos meninos. Por quê? O diagnóstico da menina ele é mais difícil, as características da menina são um tanto quanto diferenciadas. Por exemplo, a menina ela tem naturalmente uma motivação maior para o social e o menino não. Essa motivação maior é um dificultador, tá? O segundo aspecto, além dessa motivação, a menina, a adolescente e a mulher, elas naturalmente se inclinam para o social, porque isso é uma cobrança antropológica. A mulher ela tem que atender, ela tem que responder, isso é cobrado dela desde sempre, tá? E sim, ela vai, porém ela vai disfarçando, ela vai não querendo estar. Quando ela retorna desse contexto social, ela retorna normalmente num nível de exaustão muito alto. Isso é um diferencial importante dentro da condição autista feminina. O que é essa exaustão? De literalmente estar sem força, de estar com dor, de ter crise de choro, tá? Por quê? Porque ela foi suportando e volta. E quando volta, cai. Chega num ponto. Estamos chegando no final do nosso programa. Mês de abril, o Abril Verde, né? Mês da saúde mental. Uma mensagem final de 1 minutinho para nós. Eu acho que a grande mensagem é a seguinte: hoje os meios sociais, as mídias sociais ajudam muito as pessoas a conhecerem as características da condição autista, tá? Isso gera um autodiagnóstico. Eu particularmente, eu não tenho absolutamente nada contra isso, até porque é uma realidade que a gente vive. Hoje vivemos nela, né? As pessoas têm acesso a essa informação, mas a mensagem que eu quero dizer é o seguinte: quando você tiver uma identificação com essas características, uma suspeita, gente, busquem uma avaliação, tá? Como eu falei, nem tudo é autismo, e se for, esse autismo tem que ser qualificado. Se for, você precisa ter uma orientação para saber como que você vai trabalhar algumas características que trazem prejuízo para a sua vida, no dia a dia. Para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Para ter uma melhor qualidade de vida. Né? Com autismo ou sem autismo, nós vamos viver muito bem. Não, e assim, o autista, ele pode sim ter uma excepcional qualidade de vida, tá? O pilar para isso, primeiro, é essa pessoa ser respeitada. Esse é o grande pilar para essa qualidade de vida.
E segundo, dentro das suas características, desenvolver formas e métodos para que ela consiga aquilo que ela precisa e que ela deseja, sem necessariamente gerar uma sobrecarga e uma crise. Beleza. Pessoal, muito obrigado por acompanhar mais um programa Neurotalk. Semana que vem a gente estará novamente aqui, ou eu, ou o Clécio, ou pessoas que estarão Vamos fazer falando. surpresa sempre, Sempre né? surpresa, né? Que interessante. Muito obrigado, até a semana que vem. Um abraço, gente. Hoje, na empresa, estamos realizando o evento Abril Verde. Essa uma campanha que tem como objetivo conscientizar nossos colaboradores sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Ao aderir à campanha do Abril Verde, a empresa demonstra comprometimento com a segurança no ambiente de trabalho, reforçando a importância de práticas seguras e da prevenção de acidentes. Hoje contamos com a Workmaster, com o Dr. Claudiomar Santana, realizando a palestra sobre saúde mental, avaliação de biopedância, testes de saúde e a massoterapeuta Andresa Silva, com massagem relaxante, e a Ivonete com aferição de pressão arterial. O setor de qualidade, saúde e segurança do trabalho, com a Aline e a Carol realizando dinâmicas com o objetivo de conscientizar sobre a importância de uso de equipamentos de proteção individual. Para a transportadora Zappellini, essas ações fazem valorizar a saúde e a prevenção de acidentes de trabalho. Gratidão a todos os presentes ao evento Abril Verde da transportadora Zappellini. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do país.